Olá! Estão me pedindo um olá bem animado. Mãe, olá, mãe! É isso que vocês querem hoje? Então, nesse olá bem animado aqui, nós estamos hoje, mais uma vez, aqui no Instituto Salete, que é o nosso set de gravação, não é verdade? E o nosso tema hoje vai ser mães eucarísticas. Lembra que nós estamos fazendo o caminho de santidade. Nós conversamos no programa que tem o caminho de santidade, é um itinerário que nós fazemos. Tem oração, reconciliação, oração, eucaristia, penitência e missão. É só uma ordem didática, gente. Se você assistiu esse programa hoje, depois você vai assistir outro, mas você pode começar por aqui, se você está chegando aqui pela primeira vez, tá bom? E nós vamos conversar hoje o que é ser uma mãe eucarística. Então, quando eu escrevi, a primeira carta que tem no livro, o que a gente pedia? Primeiro, que a gente fizesse uma peregrinação a um santuário eucarístico. E eu tive a oportunidade de estar no santuário do Rio de Janeiro. E toda vez que eu fecho os olhos, eu lembro que tinha um vidro, de um bispo e ali embaixo tem o corpo de um bispo que todos os dias ia adorar antes de trabalhar, adorar Jesus. Ele era governador bispo, governador da diocese ali, juntamente com o governador do estado. E eles rezavam todos os dias. E depois foi pedido que fizesse esse túmulo e que ele queria que as pessoas passassem por ele até chegar a Jesus. Isso ficou muito no meu coração, porque eu quero ser uma mãe eucarística que leve Jesus. Vocês querem? Eu quero sentir. Ser o sacrário vivo, A gente fala tanto de Maria, de Salete, como sacrário vivo. E nessa carta a gente pede, primeiro, que a gente seja um sacrário vivo e a segunda, que a gente aprenda a adorar Jesus. E eu sempre digo para vocês, e escrevo isso aqui também, que ir ao Santíssimo para mim é ir tomar sol. Imagina você numa praia, deitada, tomando sol e dizendo para o Senhor, pode queimar. Porque quando você está na praia, você não diz assim, queima meu braço, queima minha perna. Você diz, queima tudo. E esse é o que nós queremos no Santíssimo. Queimar o coração, queimar a cabeça, queimar tudo. E o que é ser uma mãe eucarística, Aline? Tia, você sabe que para mim foi muito difícil entender o que era ser uma mãe eucarística, Porque como a gente é meio que trator, que a gente brinca aqui, que a gente não sabe, eu não sei muito expressar com palavras, eu sei mais com sentimento e com ação. Então para mim era difícil falar o quanto eu amava Jesus, como era difícil eu proclamar esse amor a Jesus quando eu entrava dentro do sacrário, como era difícil eu declarar o meu amor por Jesus. Porque assim, como eu não sou muito assim mimizenta não, assim, muito, como é que eu vou falar, romântica, Eu não sou essa coisa tão romântica assim, eu sou mais bruta, Então para mim era difícil eu declarar esse amor a Jesus e com a oração, eu entrando, como ele amoleceu meu coração. E eu falo que eu entrando dentro do sacrário, quando eu procuro uma igreja hoje, eu adentro dentro do Santíssimo, ele me trouxe esse amor, que hoje eu posso declarar o meu amor por ele, falar o quanto ele é importante, falar qual a importância dele na minha vida, falar que ele me traga sabedoria, pedir muitas coisas ali dentro daquele Santíssimo e mostrar o meu verdadeiro amor por Jesus. Como eu me fortifico, você falou tomar sol, e eu lembro que uma vez alguém comentou lá no grupo que uma pessoa só falava para ele assim, eu vim te ver, Jesus, eu vim te ver. E olha que simplicidade, Você tirar um minuto para ver Jesus. E tá tão fácil, tia? O sacrário tem em todos os lugares ali, cada igreja tem um sacrário, Então é tão fácil, e quanto a gente perde esse tempo. Quantas vezes eu chego, tia, tô tão estressada, E eu falo que eu aprendi esse eu vim te ver. Muitas vezes eu passo ali na São Camilo, que é perto de casa, eu falo assim, Senhor, hoje eu preciso, nem vim te ver, eu preciso te ver. Eu preciso que você me traga essa paz, que você me traga essa sabedoria, e como eu saio diferente e fortificada depois daquele minuto que eu estou ali. Muitas vezes eu não consigo nem falar,
mas só de olhar para ele e sentir essa luz que irradia dele, já me traz toda essa tranquilidade que eu preciso ter para adorá-lo. É verdade. Eu também não sei ser romântica, né? E o que eu digo? Quando eu digo eu vim tomar sol, esse vim tomar sol, ele tem duas questões. Primeiro, né? Eu falo com ele tudo que eu tô sentindo. Seja de bom, seja de ruim, que às vezes o dia foi maravilhoso, né? Eu falo, Senhor, eu vim aqui por isso. Mas também a gente diz, Senhor, eu preciso de uma orientação. E o importante da adoração é que você fala, mas depois você silencia. Porque se a gente não escuta, você acaba saindo de lá só com você. E quando você escuta, fica tudo mais fácil. Então, isso é importante para que a gente entenda no Santíssimo a importância de escutar. A Cris tem uma facilidade melhor, né, Aline? Porque nós somos mais estabanadas, nós três, né? A Cris é que é mais tranquila. Então, Cris, como é que é fazer adoração? Ô tia, fazer adoração é eu simplesmente me colocar junto dele. Eu abro meu coração ali e me coloco, Senhor, estou aqui. Aumenta a minha fé. É eu crer que ali, naquele Santíssimo Jesus, Ele está vivo, Ele está presente, Ele é meu alimento, Ele é comunhão comigo, Ele está comigo ali, Ele me sustenta, Ele é o meu remédio que eu preciso. E eu vou te falar uma coisa, Ele é o ápice da minha vida. É onde eu coloco todo o meu ser. Eu estou junto com Ele e a partir daí eu vou seguir minha vida. Então, é isso que Jesus nos deixou, né? No Novo Testamento. Cristo veio para isso, deu esse presente, essa graça da gente poder estar com Ele, Ele vivo. Ele está vivo. Ali não é um símbolo, não é uma representação, Ele está realmente presente ali. Né? Então, assim, os sacrários deviam estar lotados, deviam estar cheios, infelizmente estão sendo esquecidos, né? E o maior remédio que a gente tem é estar junto dele. Então a gente não precisa, é só de estar junto. Senhor, eu estou aqui, não precisa falar nada. Deixa ele falar, escuta, é estar junto dele. É isso aí que é adoração para mim, estar junto de Jesus, vivo. Vivo. E quando a gente está junto de Jesus, Camila, a gente coloca a nossa história de vida. Você já experimentou isso? Chegar no Santíssimo e colocar aquele momento da sua vida, onde você não sabe para onde ir, e senta ali e sai dali com uma decisão que você fala assim, de onde surgiu essa decisão? Eu sou muito humana, assim, né? Igual a Aline falou da gente ser um trator e às vezes, por mais que a gente saiba que não está certo, a gente quer tomar as rédeas da vida na mão, né? Não, eu vou fazer isso, vai ser desse jeito. A gente é muito prática e ativa. E um dos maiores exercícios que eu faço diante do sacrário, nem sempre de forma sincera, mas como eu estou falando, é um exercício, né? Porque eu não estou longe da santidade. O mais difícil é falar, eis-me aqui, Senhor, seja feita a vossa vontade. Para mim, esse é um momento de muita dificuldade, assim, de fazer. E eu tenho feito isso repetidamente, até como um tratamento para mim, porque é aquela coisa, mas isso é óbvio, eu já sei que a vida não está na minha mão, que a vida está na mão de Deus, que eu não mando em nada, que o minuto seguinte pode ser diferente do minuto da agora e tudo pode mudar, eu sei, né? Você sabe. Agora, quando a gente vai agir, quando a gente vai viver, a gente está lá, está fazendo plano, está querendo que seja do nosso jeito, está querendo que a rédea esteja na nossa mão. Então, é o que eu mais tenho exercitado diante do Santíssimo. É essa entrega, essa humildade, essa abrir mão mesmo das minhas vontades humanas e verdadeiramente entender, né? Porque eu não preciso dar a rédea na mão de Deus, a rédea é dele. Mas entender e que dali vai sair o melhor que tiver que ser para a minha vida e não da minha decisão. E uma coisa quando a gente fala, né, em sacrário, em Eucaristia, na presença, é que às vezes, assim, lógico que o ideal é a gente estar dentro do Santíssimo, como eu amo estar, né, na presença. Mas muitas vezes eu não estou, eu ligo em casa, assim, para ver na televisão o Santíssimo, ou eu fecho os olhos e eu tento imaginar a imagem do Santíssimo e eu me sinto ali, me visto aquela camisa, aquele momento de mãe eucarística.
E nos momentos de comunhão também, às vezes, principalmente antes das minhas filhas fazerem primeira comunhão, que eu levava elas juntos, naquele momento que eu recebia a comunhão, que eu estava diante do Senhor, eu abraçava elas, porque eu queria que aquilo inundasse elas também. E tantas pessoas que recebem também só a comunhão espiritual. Mas esse é um assunto para o segundo bloco. Nós vamos agora na parte de adoração. Então, nós queríamos convidar para você ouvir um testemunho de uma mãe, ok? Fica aí ligadinho, vamos partilhar. Oi, meu nome é Cláudia, tenho 49 anos, moro na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Participo do grupo de mães que oram pelos filhos na comunidade Espírito Santo e participo do grupo de mães no Telegram Controle das Emoções. Em 1º de outubro do ano passado, depois de uma bateria de exames, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Dia 3 de novembro, eu fiz uma cirurgia, tirei parte da mama direita e axila direita, e dia 17 de dezembro era só para retirar a mama direita, mas por minha opção eu retirei as 2 mamas, mas depois na patologia foi diagnosticado que tinha o câncer nas 2 mamas. Depois comecei a quimioterapia, era para ser 15 sessões e foram 1 vermelha e 4 brancas. Depois comecei a radioterapia, era para ser 60 sessões e acabou sendo 40. Isso tudo tem demonstrado o amor de Deus e Nossa Senhora de Salete presente na minha vida. Hoje eu tô bem, depois dos exames, né? Fez 10 meses, agora dia 1º de agosto do diagnóstico, e também estou num processo de separação depois de 25 anos de casamento. E então eu quero dizer que o grupo de mães e a fé em Nossa Senhora de La Salete, no Espírito Santo, tem me ajudado muito a superar todos os desafios na minha vida e tem sido uma bênção. Um abraço a todas as mães. Queremos agradecer a você, mãe, que mandou o seu testemunho e te motivar mesmo a mandar testemunhos aqui para a TV Evangelizar. Porque as palavras convertem, mas o testemunho arrasta, porque mostra tudo que nós estamos falando na prática. Aguardamos o seu testemunho, viu? Mas não acabou o primeiro bloco ainda não. Nós temos ainda, né, Aline, porque para você que está chegando agora, hein? Nós estamos falando sobre Eucaristia, ser uma mãe eucarística, não é isso? Então, nós falamos aqui de estar visitando o Santíssimo. Se eu não posso ir, eu ajoelho na minha casa, viro para a minha igreja, onde tem um Santíssimo, e me coloco em adoração, porque, afinal de contas, a gente adora em espírito e em verdade. Mas para adorar em espírito e em verdade, Aline, a gente tem que ter o quê com o Senhor? Então, tia, eu falo que quando você começa a ser uma mãe adoradora, você encontra a intimidade com Jesus. E como é grande, como é fortificante para a gente quando você consegue chegar nessa intimidade, né? Então, quando você chega ali no Santíssimo, você não vê ele como um cobrador, você tira aquela coisa do Jesus punidor e você vê ele como um grande amigo, onde você vai conseguir colocar suas misérias e encontrar soluções para elas. Essa intimidade que Jesus gera na gente, em mãe, em filho, em quem entrar. E aquela pessoa que ainda não conseguiu encontrar essa intimidade, se ela for todos os dias, como você falou, Camila, mesmo sem estar com vontade, sem entender muito, Jesus vai encontrar essa pessoa, ele vai ao nosso encontro, né? Para que você possa entender. Nesse livro Eucaristia, tia, tem um momento, eu não sei se foi no livro, mas eu lembro que você falou uma coisa no grupo de acho que era uma freira, que ela falava assim, se eu não tivesse, quando ela passava pelo sacrário, quando ela não conseguia, ela falava assim, Senhor, eu entrego o meu coração, ou entrego o meu coração por aquelas pessoas que não conseguem te adorar. Olha que coisa forte isso, olha a intimidade dessa mulher, a ousadia dela de falar assim, não tem ninguém ali naquele sacrário nesse momento, mas eu me coloco nesse coração que ainda não consegue te adorar. Mortifica, né? Santifica, enche esse coração com o seu sangue,
para que ela possa te adorar, para que ela possa vir te adorar, para não deixar o sacrário sozinho. Aquilo me tocou profundamente, isso foi transformador na minha vida. E tem uma música, né, ou uma oração, depende da forma que você faz, que diz justamente isso, né? Que a gente possa adorar por quem não adora, querer por quem não quer, e principalmente nós que falamos de filhos, né, gente? Quantas de nós temos os filhos na adolescência, que nesse momento está longe de Jesus. Mas você, mãe, que está perto, como mãe eucarística, você pode trazer Jesus para dentro da sua casa a partir da sua adoração. Você sabe o que eu tenho feito, tia? Eu saio da missa ou saio do Santíssimo, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu peço, Senhor, que eu possa transparecer o Senhor aqui dentro da minha casa, que eu possa ser esse sacrário vivo dentro da minha casa. E eu tenho feito isso porque eu vou mentalizando para que eu seja uma pessoa que traga paz, que traz essa unidade que Jesus pode trazer depois de uma adoração. E eu que tenho feito muito, tô ficando zen, vocês não estão gostando da minha não versão é que não tô... zen. Não, eu tô gostando, né, Camila? Só que tem que ser um olá mais animado. É mais animação, mas o coração tá ótimo. Mas aí, nesses minutos, Cris, que a gente ainda tem de bate-papo com as mães, né? Como é que nós podemos ensinar os filhos a adorar? Por exemplo, às vezes eu estou sentada lá na igreja, vejo uma mãe caminhando, né, de roupa de ginástica, com um carrinho de bebê, levando o bebê até o Santíssimo para dizer, olá, estou aqui. Aquela criança naquele momento não entende. Mas uma, duas, será que isso vai ficando no coração dessa criança? A gente, primeiro, o nosso exemplo, e que esse exemplo passa a se tornar hábito. Então, se a gente tem o hábito de visitar o Santíssimo, né, de estar ali na presença e levar os nossos filhos junto, eles, na hora da necessidade, eles vão saber onde procurar. Teve uma vez que eu cheguei, meu filho era pequeno ainda, e quando eu cheguei, eu estava fazendo outras coisas na igreja, cadê Rafinha? Ele estava ajoelhado no Santíssimo. Então aquilo ali me chocou, ele com as mãozinhas assim. Então assim, eu não falei, vai para o Santíssimo. Então ele viu o meu exemplo, ele viu o meu hábito, a minha frequência de estar indo ao Santíssimo, e a gente explica, né, quem que é Jesus desde pequeno, se a gente tiver, né, a oportunidade. Se o seu filho está grande também, você vai começar também a explicar ele, né, ele grande, lógico, né, e vai dando o exemplo, e com certeza, na dificuldade, eles vão saber o caminho. Na minha dificuldade, eu dizia assim, vamos ver o dono da casa, né? Porque quando você chega num lugar, a primeira coisa é o quê? Ver o dono da casa. Então eu falava com os meninos, vamos ver o dono da casa, não é isso? Mas olha, tá muito legal o nosso papo, mas já estou mostrando a plaquinha pra gente, que esse momento nós terminamos. Mas fica ligadinho aí que voltamos daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta para o nosso segundo bloco com o tema Mães Eucarísticas. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a Mãe Eucarística adoradora. Então, nosso foco foi todo sacrário. Agora, nós vamos preparar o nosso coração, porque no terceiro bloco, nós vamos falar da missa. Mas para a gente entender a missa, nós precisamos entender da ceia judaica, a ceia eucarística. Então nós vamos fazer um passeio com vocês no Antigo Testamento, lá no exílio, no Egito, no momento que o povo hebreu se preparou para a libertação, porque afinal de contas a Eucaristia é uma libertação. Então nós vamos trazer alguns elementos para vocês da ceia eucarística. Então meninas, lembrando, montem a cena aí na cabeça, os hebreus estão lá, Moisés conseguiu que o faraó desse o alvará para eles saírem, mas Deus dá uma ordem para eles prepararem uma ceia. Então essa ceia tem alguns componentes. Não é verdade? Então, nós vamos trabalhar desse momento da libertação até o Tríduo Pascal. Preparada aí você, mãe?
E vocês aqui? Também. Estão preparadas? Faltando só a ceia. Tá faltando só a comida. Mas, ó, Camila, vamos usar a nossa imaginação e vamos começar. Por quê? Porque essa ceia só tem sentido para a gente entender a Eucaristia, é lembrar que existe uma atualização da antiga ceia para a nova ceia. Não é isso? Então, na nova ceia, que é a Eucaristia, Jesus veio fazer nova todas as coisas, não é isso? Ou seja, tudo que era velho ficou para trás e o novo começa. E também para levar à perfeição, porque tudo que nós vamos viver na ceia judaica agora é o Antigo Testamento. E a Eucaristia é o Novo Testamento. Tranquilo? Então, todo mundo agora no cenário do Antigo Testamento, tá bom? E compreendendo a ceia judaica, existe um simbolismo. Quem se lembra, aleatório, do que vocês viveram? Porque, gente, nós vivemos 2 ceias judaicas. E foi muito legal, viu? Foi muito legal. Foi uma experiência única. Eu acho que a gente poderia até depois fazer um vídeo sobre isso, fazendo a ceia mesmo, porque você começa a entender cada coisa. O pão ázimo, que foi o alimento. Lembrou a do erva, as ervas amargas, que era a reclamação dos povos, o medo, a angústia daquele povo naquela época. Depois veio o molho, né, que veio dar o sabor ao cordeiro que estava ali também na nossa mesa, né? É tanta simbologia, tanta coisa bacana, né, tia? Olha, e ela falou que não ia lembrar, falou tudo certinho, tá vendo, Aline? Coisa nessa ceia. Tem mais coisas também, né? O mais importante é que naquele momento tinha também o cordeiro e eles receberam uma orientação desse cordeiro, né? Que eles deviam pegar um cordeiro novo e ele deveria ser totalmente ingerido. Se a família fosse pequena, juntava 2 famílias. E também tinha o sangue, né, Kiss? Imolavam o cordeiro, né, e passava na porta, né, lá no Egito. E a família que estava ali dentro, que passava na porta, o sangue estava protegido. Então, isso aí nós vamos trazer para a ceia cristã. Esse sangue do cordeiro imolado na ceia cristã representa Cristo. Imolado. E é interessante porque esse símbolo da cruz na porta fazia que na hora que o anjo da morte passasse, aquela casa que tivesse com aquela cruz estaria protegida. E isso é importante, porque você imagina, se o sangue do Cordeiro protegia a casa, imagina o sangue de Cristo na nossa casa, não é isso? Tem também os primeiros frutos, né? Que são as primícias. Vocês lembram, estou lembrando agora, lá em Adão e Eva, os filhos, né, Caim e Abel, que eles foram apresentar as primícias. Um apresentou os animais e o outro apresentou as frutas. Nesse momento, né, são as primeiras frutas. O que são primeiras frutas, né, Camila? Quando você está na sua casa e que você escolhe o primeiro, o melhor. É o melhor para oferecer, né? Oferecer para sua família, oferecer para quem você está recebendo, para quem você está acolhendo, porque a ceia também traz a importância da mesa, né? Você vê que todos esses simbolismos foram colocados à mesa, de nós estarmos em volta da mesa. E do Velho Testamento, nós aplicando nos dias de hoje, como que a pressa, a correria do dia a dia tem nos afastado de momentos preciosos como esse. E tem também a questão, né, tia, de acender as velas, de levar a luz, porque para você, onde você não pretende estar ali com as pessoas reunidas, partilhando do alimento, mas de tudo aquilo que da mensagem subliminar na escuridão. O que a gente está procurando com tudo isso é a luz. Então, as luzes das velas, dos candeeiros que fala, né, eram acesas. E isso é a luz espiritual, a luz com isso tudo, inclusive do cordeiro, do sangue do cordeiro que você falou, de afastar todo o mal. Até hoje existem as cruzes, né, com esses símbolos que são colocados na entrada das casas, para que nenhum mal entre nas nossas casas. Então, é uma linguagem muito rica e que a gente deve aplicar todos os dias. E é interessante isso, né? Porque a gente vai voltando ali naquele momento que nós vivemos. E uma coisa que me chama a atenção que é a mulher
que acende a luz. Né? Na tradição judaica, é a mulher que acende a luz. E trazendo para nós, como mães, a importância da gente estar sendo luz na nossa casa. E a mãe que está nos assistindo agora deve estar se perguntando como ser luz dentro da nossa casa. E aí entra o título do nosso programa de hoje. Precisamos ser mães eucarísticas. Quando a gente está com Jesus, a gente ilumina. E tem também a questão da sandália e do cajado, que eles deveriam estar calçados e com cajado na mão. O que significa estar calçado e com cajado? De prontidão. Não é isso? Porque normalmente as pessoas ficam descansadas, desprevenidas, e no mundo atual, nós mães precisamos de estar o quê? Alerta, vigilante. Você vê como a Bíblia traz o tempo todo, né, em inúmeras passagens, a questão da prontidão. A gente já falou em outro programa sobre a sentinela, sobre ser mãe sentinela, como é importante poder estarmos atentos. E também na Bíblia fala várias vezes de como a distração atrapalha o homem, né? E tem na Bíblia também, tia, que você falou de luz, né? As mulheres que estavam esperando o noivo passar. Isso aí. E aí umas tinham que ter o óleo, as outras deixaram o óleo. E umas tentaram até pedir o óleo da outra para tentar acender a luz a tempo. Então, como é importante essa coisa da preparação. Você está preparada para enfrentar. Se você estiver preparado, pode vir o que for, tia. Balança, mas não cai. Não tem aquele negócio, você vai balançar, mas não vai cair? Porque você está preparada, você está fortificada. E a Eucaristia faz isso com a gente, tia. Ela te traz essa luz, essa força, essa ceia eucarística que mostra aqui o quanto é importante o simbolismo, essa simbologia da luz está quase no finalzinho que vem fala isso. Por quê? Porque você tem que estar, vem a luz e você está com sua sandália e o seu cajado preparado para enfrentar o que vai vir pela frente, né? É verdade. E uma coisa interessante, não sei se você sabe, mãe, mas tem uma narração que é um texto que é tirado da Bíblia, né, do Salmo, do Êxodo, do livro do Êxodo, que chama Agadá. E esse Agadá é o texto que é lido durante a ceia eucarística. E aí, a gente fica pensando, né, quando nós falamos no primeiro bloco sobre ir fazer adoração, e às vezes a gente não tem um texto pronto. É verdade. A gente fala com o coração, não é isso? Então, a oração nem sempre tem um texto. Mas também a Aline lembrou de um texto pronto, que é: venho aqui para te adorar por aqueles que não adoram, por aqueles que não te querem. Então, é importante, às vezes, a gente ter o texto. Então, duas coisas na ceia aconteciam. Primeiro, que a Camila disse que as mães iluminavam. E depois, todos lavavam a mão e se sentavam. E por que é importante a gente conhecer isso? Para que a gente possa entender o ritual da missa que nós vamos falar no terceiro bloco, tá bom? Então, nesse momento, eu gostaria de trabalhar com vocês essas metáforas, não é isso? O cordeiro, lembra? Jesus na Eucaristia. O sangue e o pão é o vinho e o pão, não é isso? O alimento. Porque, gente, senão a gente vai assistir a missa e achar que aquilo é uma bobagem, né? Que alguém, eu estava sentado e resolvi colocar. Não, mas tudo faz parte de olhar a ceia judaica e transportar para a ceia eucarística. E tia, como é rica a nossa história, né? Porque se você não entender essa parte histórica do antigo, como é que você vai viver o novo? Isso. Né? Então, é lindo vivenciar essa ceia para que você possa entender cada simbolismo. A gente fala assim, eles tinham tanta simbologia, eles eram chatos, né? Porque tinha muita coisinha, né? Mas como é rica a nossa parte, essa história do cristianismo, como é importante a gente entender o que é o cristianismo para que a gente possa entender o novo, o hoje, aprender a lidar com o novo, né? E além de entender esse novo, esse ritual, nós temos que entender que Jesus, na quinta-feira, porque nós falamos que é da ceia judaica à Eucaristia, nós temos que entrar no Tríduo Pascual, que são os 3 dias, a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado de Aleluia.
E na Quinta-feira Santa, Jesus institui a Eucaristia. E ele institui de que forma? Usando a ceia judaica. Eles estavam ali em torno da mesa, relembrando, porque todo bom judeu, todo ano, relembrava a ceia judaica. E Jesus, naquele momento, instituiu dizendo: isto é meu corpo e isto é meu sangue. Mas isso é uma história para depois do terceiro bloco, porque agora eu tenho que chamar o testemunho, não é verdade? Então, vamos ouvir aqui o que a mãe tem para contar para a gente? Olá, eu sou Alessandra Gama, do estado do Pará, e faço parte do AMA Escola do Colégio Militar de Belém. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês a experiência de participar do grupo de mães. A cada dia que eu vou para o encontro, eu saio com uma experiência nova. É uma mistura de sensações, muita paz, emoção. Sempre me emociono e sinto cada vez mais uma sintonia maior com Deus. Saio sempre de lá com uma mensagem de vida para mim e para minha família. Tem sido muito importante para mim participar do grupo de mães, do grupo AMO do Colégio Militar de Belém. Por isso eu gostaria muito de fazer um convite a você, mãe. Não perca tempo. Venha fazer parte do nosso grupo. Venha orar conosco pelos nossos filhos. E é muito rápido, são só 20 minutos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero. Acabamos então de assistir o testemunho agora e queremos agradecer, porque essa mãe teve a coragem de vir aqui e falar para a gente, né? Participar desse papo aqui, Verdade. Não é isso? Mas lembra, nós queremos ouvir o seu testemunho também. E fechando esse segundo bloco, eu quero te convidar a participar da mesa eucarística com Jesus, aquele bom judeu que usou todo aquele simbologismo que era próprio do povo judaico e transformou isso no maior sacramento que nós temos, que é o sacramento da Eucaristia, que nós conhecemos também como a missa. Ou seja, o ritual virou uma liturgia do bom cristão. Fica quietinha aí, rapidinho, porque nós voltamos. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco. Quero relembrar com você que está conosco e para você que está chegando agora. Nós queremos lembrar, no primeiro bloco, nós conversamos sobre a Mãe Adoradora. Inclusive, chamamos a atenção aqui do livro onde nós temos, né, todo esse percurso, se você quiser estudar melhor. No segundo bloco, nós conversamos sobre a ceia eucarística e o momento que Jesus instituiu a Eucaristia usando o cotidiano daqueles judeus. E agora nós vamos falar da celebração eucarística, da missa, vivendo hoje aquilo que os judeus, alguns ainda vivem sem lembrar que Jesus veio e morreu e ressuscitou por nós. E aí, vamos começar lembrando com você que a missa começa quando você sai de casa, quando você prepara o coração. Tanto que a gente faz 1 hora de jejum, não é porque Jesus precisa que a gente esteja de barriga vazia, mas para que você prepare o coração. Quando a gente chega na igreja, normalmente a primeira coisa é a gente cumprimentar, bater papo, mas tem um momento que você senta e para. No meu caso, eu vou ao Santíssimo e falo:
dono da casa, estou aqui para comemorar com você. Vim aqui para cearmos juntas e aceitar o seu convite. Vou para o meu lugar e começa. E aí a gente olha para trás, porque o primeiro momento é o rito inicial. Mas para começar o rito inicial, nós olhamos para trás lá e o padre está preparado. Entrada, né? Lá atrás. E por que ele está lá atrás? Vocês sabem por quê? Isso é importante, porque a mãe deve estar se perguntando por que começa o padre lá atrás. Se você observar a roupa do padre, ele tem um cordão amarrado à cintura, porque é o cordeiro que vai ser levado até onde ele vai ser imolado. Então, a entrada do padre é o cordeiro sendo levado para a mesa eucarística, que lá no segundo bloco nós vimos o judeu imolando o cordeiro. Não é isso? E aí, nos ritos iniciais, que é a primeira parte, que a missa é dividida em 4 partes, nós dizemos que a gente fala com Deus na primeira parte. Por quê, Camila? Ai, tia, olha, eu já saio de casa. Quando você falou que a gente se prepara uma hora antes, eu já saio assim, igual quando a gente vai na casa de um amigo muito querido, eu já saio louca para ir lá falar com Deus, né? Porque eu falo com ele todos os dias na oração. Gostaria de fazer missa diária, mas minha rotina não permite. Ainda não permite. Ainda, né? Mas pretendo um dia breve conseguir fazer. E é um momento mesmo, né? Porque ali, para mim, é diferente. Quando eu tô na casa do Pai, é diferente, tá? Eu assisto missa na televisão, eu converso com Deus em casa, mas na hora que eu chego ali, é aquele momento que eu tô na casa dele. Igual você falou que você vai ao Santíssimo, né? Vem falar com o dono da casa. E não sei, no meu coração é diferente. E é aquele momento que eu entrego, né, os pecados, por mais que eu tenha confessado, posso ter confessado antes da missa, mas sempre tem um tanto de pecado para confessar na hora que a gente chega ali, né, e fala, Senhor, vim conversar com o Senhor, né, agora é o momento, é o ato de contrição, aquela hora que o coração faz assim, né, ele dá aquela exprimida e verdadeiramente a gente se despe, porque eu acho que é muito importante para a gente começar a missa inteiramente, a gente se despir diante do Pai. Então é aquela hora que a gente coloca diante dele todas as nossas misérias, a nossa sujeira, a nossa tudo, humanidade, tira, né? Tira a máscara, tira a roupa, tira tudo e fica nu ali. Senhor, eu vim aqui, a Camila que o Senhor trouxe ao mundo, a Camila que quer ficar pura, né? Então começo ali a conversar com ele. E é um momento que o padre, né, Camila, leva a gente a esse ato de contrição e também ao ato penitencial, porque Exatamente. Na missa os pecados veniais são perdoados. Mas a gente não conversa só no ato penitencial, não. A gente conversa também na hora dos pedidos, não é verdade? Exatamente, até antes, né? A gente já começa ali as intenções. Muitas vezes a gente vai lá e fala com o cerimonialista da missa, né? Coloca as intenções, ação de graça, aniversário, falecimento, doença, pedidos e agradecimentos, mas tantas e tantas outras a gente traz no nosso coração. Então a gente apresenta ao Pai nossas intenções e apresenta ao Pai nossa contrição e participa desse ato penitencial. Aí nós vamos viver intensamente, estar prontas para ouvir o que Deus tem para falar conosco. E é bonito isso, né? Porque você vê que a liturgia nos leva primeiro a esvaziar, para depois receber. E para terminar os ritos iniciais, o padre, como sacerdote que já está ali no altar, ele recolhe tudo isso e entrega ao Pai. Né? Com isso encerra o primeiro momento. Aí a gente entra no segundo momento. Lembrando que no primeiro momento eu falo com Deus. No segundo momento, Deus fala comigo. Como que Deus fala comigo? Nesse segundo momento a gente vai ter 4 partes também, né, tia? Que é a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. É importante a gente entender que nas missas festivas e no domingo nós vamos ter as 2 leituras. A primeira e a segunda. Na missa diária, vocês vão ver que a gente só vai falar a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho.
É uma coisa mais importante que a outra? A gente está na missa, a gente está vivendo. Só que nas missas festivas você vai ver que sempre vão ter as duas leituras. No meio da semana, se você chegar numa igreja e ver que tem as duas leituras, você vai saber que é uma missa festiva ou um santo de devoção forte que vai estar sendo comemorado naquele dia, né? E o que é a primeira leitura? É o Antigo Testamento. Deus fala com a gente sobre a palavra do Antigo Testamento. Aí vem o Salmo, que atesta aquela palavra do Antigo Testamento. E aí vem a segunda leitura, que normalmente é o Novo Testamento, né? Isso. E aí o Salmo, Aline, desculpa te cortar, pode mas é importante porque o Salmo ela é a resposta à primeira leitura, né? ok? Então, vamos supor que na primeira leitura está dizendo o seguinte, que Davi estava lá, arrumou, né, acabou tendo uma relação com a vizinha lá, e aí o Salmo vem, Senhor, pequei contra Deus, perdoa, lava-me. Então, é a minha resposta àquilo que eu ouvi. E aí, a segunda leitura, sim, do Novo Testamento e o Evangelho. Aí vem o Evangelho, né, gente? O que é o Evangelho? É Deus falando com a gente. É aquele momento que você tem que parar e escutar. Nesse momento, tia, é um momento importante da gente não sair para beber água, da gente não sair dali da Assembleia, porque aquele momento é Deus falando com você. É Deus falando assim, Aline, escuta o que eu vou te falar. Ali é o maior aprendizado que a gente vai ter naquele dia, porque ali você vai ter o seu alimento. Depois a gente vai se alimentar na Eucaristia, mas ali você vai ter o seu alimento da palavra de Deus falando, escuta e guarda o que eu vou te falar. Eu vim aqui para que você escute isso, para você aprender o que Deus quer falar para você naquele momento. Tanto que a gente vê muito no Antigo Testamento, Shema Israel, escuta Israel. E você falou uma coisa, filha, muito importante, que é o quê? Nós temos duas mesas na missa. Nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, porque a gente até nem falou da simbologia aí da Eucaristia. Então, vocês observam que o padre sai de onde ele está e vem para a mesa da palavra. E aí é um alimento, porque a palavra é o alimento, então espiritual, então nesse momento. E eu quero te dizer uma coisa, você sabia que se você for à missa diária, em 3 anos você vê 85% da Bíblia? Então, à medida que a gente vai repetindo, vai entrando a palavra. E a palavra, ela realmente é para ser digerida, não é isso? É verdade. Então, Deus falou conosco na palavra. Agora nós vamos para o terceiro momento. O terceiro momento, Deus está no meio de nós. O terceiro momento é a liturgia eucarística. Deus, ele vem ao nosso encontro. É o ápice da nossa missa e é tão lindo de ver que ele começa com o ofertório. O ofertório é o quê? Você entregando o seu coração para Deus e você se preparando para o grande banquete. E é tão lindo que em seguida vai vir o Hosana. O Hosana é uma saudação que você faz para Deus. E nesse momento, a igreja militante, que somos nós, se une à igreja triunfante. A igreja vira uma só. Nós, humanos aqui, junto com santos, com Nossa Senhora, e vira aquele altar militante e triunfante. Os nossos antepassados, os nossos né, antepassados, né? Então, todos ali unidos ali para o que vai vir no altar. E aí, em seguida, acontece a transubstanciação. O pão é transformado em carne e o vinho é transformado em sangue. Então, na hora que eu estou olhando ali o padre levantando o cálice e levantando o pão, na verdade ali é Jesus. Ele está em persona Christi de Jesus. E aquilo ali, eu estou me atualizando, mesma coisa que Jesus na cruz com braços abertos lá 2000 anos atrás. Então, é a atualização de Cristo que foi morto para nos salvar. É isso que acontece. Não é representação, não é símbolo como nós falamos. É Jesus que está ali vivo sendo imolado. É o Cordeiro sendo imolado para nos salvar. Então, é o ápice da nossa fé que acontece naquele momento ali. Então, ele é muito lindo, né? A gente se une ao mundo espiritual, se une verdadeiramente com Jesus. É o grande banquete que acontece. E é interessante porque nesse momento Jesus é sacerdote, é
Cordeiro, portanto, vítima, e ao mesmo tempo o Espírito Santo, né? Interessante, só para finalizar aqui, tia, que muita gente deixa de ir na missa por causa do padre, mas nesse momento ele é persona Christi de Jesus. Não interessa se o padre ele é humano, se tem pecado, se não tem, não interessa. Você vai na missa por causa de Jesus, é o seu encontro com ele. Então, o padre, ele é um representante de Jesus, ele é Jesus naquele momento. É verdade. E aí nós vamos para o quarto momento, né? O primeiro, eu falo com Deus. O segundo, Deus fala comigo. Deus vem ao meu encontro. E no final, eu levo Jesus. Quais são os ritos finais da missa? Então, depois que a gente faz a comunhão, né? Tem o Cordeiro de Deus. Mas o cordeiro ainda está na comunhão, né? No rito final, o que acontece? O padre faz o envio para a gente, né? Ele faz aquele oremos e põe a gente aonde? Ide e evangelizai. Naquele momento ele fala, vai. Por isso que diz, eu levo Jesus. Então, você que está nos assistindo, observa, na hora que você for à missa agora, começa a prestar atenção no que está acontecendo. Não como um teatro, mas como você vive. E uma das coisas que mais me chama a atenção na missa, gente, quando a missa é celebrada pelo bispo, isso é uma coisa tão forte, porque o quipá é a mão de Deus sobre o bispo, não é isso? Na hora da Eucaristia, ele tira o solidel, né? Porque o quipá é judeu e o solidel é o cristão. Ele tira o solidel porque Deus não está mais com a mão, Deus está presente. E eu queria te convidar mesmo, mãe, a rezar conosco. Sabe para quê? Para que nós possamos ir para a missa de uma forma diferente. Porque as meninas, depois que passaram por esta formação, nunca mais elas assistiram a missa da mesma forma. E quero te fazer um outro convite. Convida seu marido, seus filhos, para vir assistir esse programa. Você pode ir lá no YouTube, vai estar lá guardadinho e aprenda esse ritual. Não para ter conhecimento, mas para poder vivenciar em plenitude a Eucaristia. Feche os seus olhos e peça mesmo ao Senhor. Eu peço todos os dias, dai-me a graça, Senhor, de assistir com devoção, com piedade, com a certeza que o Senhor está no meio de nós. E se eu creio que o Senhor está no meio de nós, as curas na minha vida acontecem, porque o milagre eucarístico é fonte de cura inesgotável. E eu quero, Senhor, tomar posse de todas essas curas que eu tenho direito. Amém? Amém. Obrigada por estar conosco, por vivenciar, acompanhar os nossos aprendizados. Não perca os programas. Tenho certeza que vamos crescer juntas. Nós aqui estudando para falar e você escutando a gente e dando testemunho. Até o próximo. Tchau. Até mais.